Olá, esse é o Conexão Universitária, um programa do canal Universitário de São Paulo. O objetivo dessa série de programas é gerar interesse pela pesquisa a partir da experiência de pesquisadores, alunos e professores. Mas também nós temos como objetivo despertar o interesse, a paixão pela pesquisa, independente de onde ela está. Ela pode estar na universidade, pode não estar na universidade, e é por isso que nós estamos recebendo hoje o pesquisador em futebol, Dárcio Rica. Olá, Dárcio. Seja bem-vindo ao Conexão Universitária. Muito obrigado, e também fazer parte do segundo time de pesquisadores da sua amostragem, né? Aqueles que não são pesquisadores acadêmicos. Exatamente. Muito obrigado. O Dárcio, na verdade, ele é formado em administração, né? Ele se formou em administração de empresas e teve digamos assim, muito antes disso, um fator marcante na sua história, que foi a perda, né, do Brasil na Copa de 82. Isso marcou a sua vida para sempre, né, Dárcio? E de certa forma foi o que despertou em você uma voracidade, né, por entender o que aconteceu naquele fatídico ano de 82, em que o Brasil perdeu a Copa. Tem duas pessoas, no caso, 5 de julho de 82... é o nascimento do atacante Gilardino, da seleção da Itália. A família dele foi interessante, depois veio a ser campeão em 2006. E eu tinha 9 anos, a idade mais ou menos da época do menino da capa do JT, do Jornal da Tarde, o uniforme da seleção brasileira, chorando. E eu queria entender, porque eu tinha uma vizinha italiana, falando assim, o Brasil, Paulo Rossi acabou com vocês. Imagina, eu chorando aquilo, uniforme da seleção brasileira, tanto que eu não uso roupa da seleção brasileira até hoje, por causa daquele aquele fatídico jogo de segunda-feira, que foi 5 de julho de 82. E o Armando Nogueira disse à noite uma coisa para tentar me consolar, na verdade, eu e a todos os brasileiros daquele dia, que o Brasil perdeu por uma questão tática, uma questão de administração tática. Bom, passado isso, aquilo interiorizou em mim de uma certa forma, fui começar a gostar de me interessar por entender tática de futebol. Por conta disso, muito antes de livro, qualquer coisa que eu venha ter sido feito, eu fui fazer administração de empresas, me formei, sou pós-graduado em organização e métodos, metodologia de trabalho, quer dizer, então isso está dentro de mim, é do que eu vivo, daí que eu tiro o meu sustento, é a minha profissão, a administração, e futebol, o meu hobby. Tentei fazer os dois se encontrarem, de que jeito? Eu cheguei numa reunião de amigos, todos professores acadêmicos, eles tinham que alimentar um site, na época da Copa de 2002, com comentários. Eles quebrando a cabeça e tudo mais, olhando para mim assim, se você podia dar a sua contribuição. E eu comecei a colocar crônicas, análises táticas, comentários das partidas, achando tão interessante aquilo que depois de um certo tempo, lá em 2009, decidiram retomar 2 amigos, o Ricardo Senise e a Ana Fagundes, e criarmos juntos um blog com podcast e com crônicas da Copa de 2010 que viria, das eliminatórias da Copa de 2010, eliminatórias de 2008, 2009. Em 2009 criamos juntos o site, o www.3, número, né? 3nacopa.com.br. Chegou com esse site. Então, podcast aqui, uma série de crônicas, análises da Copa do Mundo. Por conta disso, Daniel, eu cheguei numa coisa interessante. Cheguei num grupo de malucos, não tanto quanto o meu, né? Mas maluco tanto quanto que eu sou. Um grupo de nerds do futebol, de pesquisadores até. Pesquisadores chamado Memofute, que é uma sigla que significa Memória e Literatura do Futebol. Que é um grupo que é ligado ao Museu do Futebol, não é? Sim. Nós nos reunimos lá. Esse grupo se reunia, é fundado em 2007, esse grupo se reunia no Museu do Futebol, na sede do Ibope, e depois começou a participar no Museu do Futebol, fazendo uma parceria. Esse grupo é um grupo de estudiosos, pesquisadores, tem jornalistas, médicos, advogados, engenheiros, e também muita gente ligada ao esporte. Professores universitários também, de jornalismo, professores que dão aula também de curso de esporte, de jornalismo, por exemplo, como Celso Zelt, Gustavo Carvalho, são membros desse grupo. Até também faz parte desse grupo Max Geringer, também é membro do grupo. E eu entrei para esse grupo em 2010. Então, já estou lá nesse grupo 4 anos. Só que, participando, fazendo palestras, teve uma vez, em 2011, que eu fiz uma palestra sobre a evolução tática do futebol, porque o futebol completou 150 anos de sua existência, da fundação, lá em 1863, 150 anos de futebol. E eu fiz uma palestra lá. Um editor do Rio de Janeiro me descobriu, foi no mesmo dia que eu fiz a palestra, estava também o Maurício Sticer, comentando sobre a fundação do jornal Lance, junto com o Walter Ferreira, que foi a criação do Lance. Esse rapaz me viu e falou, por que não fazer um livro sobre isso? Sobre tática, evolução tática, diante da minha palestra. E aí comecei a fazer, e aí começou seguindo, né? Que é
o de Charles Miller, A Gorduchinha. É esse aí. Né? 150 anos, a evolução tática do futebol em 150 anos de história. Né? Então, aqui temos já de cara, assim, no título, uma referência ao Osmar Santos, né? Sim. Que usava esse termo da gorduchinha, pimba na gorduchinha. Na verdade, a minha vontade era uma crítica ao nome Brazuca que se deu para a bola na Copa do Mundo. Para mim, o certo seria ser o nome Gorduchinha, era o nome mais querido, mais próximo da gente na época que foi feita essa pesquisa e depois a conclusão desse livro. Como é que eu coloco Charles Miller? Mas Charles Miller começou com a bola, aqui o jogo, né, em 1894 e não 1863. Mas como eu usei a pesquisa, o seguinte, eu quis homenagear o futebol brasileiro com o mundo de pano de fundo, escolhendo times e seleções em Copas do Mundo e qualquer outros torneios, eliminatórias, amistosos, enfim, mas que representasse a evolução tática desses 150 anos por meio de 90 infográficos e pesquisa com várias pessoas importantes do futebol para exemplificar esses 150 anos da história dele. Mas eu coloquei o título para chamar a atenção que seria uma homenagem ao futebol brasileiro com o mundo de pano de fundo. O que o Brasil influenciou e o que o mundo influenciou o Brasil na questão tática. Entendi. E aí também o viés da comparação tática com questão social, política, econômica, cultural, das mais diversas formas. Tanto na tática sendo influenciada por isso, como a tática influenciando. E é justamente sobre isso que eu queria falar com você, Dácio, a respeito do critério de pesquisa que você fez para o livro, né? E você se propõe, então, a analisar 150 anos da história do futebol. Coisa de doido. Não é pouca coisa, né? É bastante. Então, a quantidade de informações que se tem, né, sobre esse assunto é um volume muito grande. Quer dizer, como é que você fez para selecionar essas informações? Quais as informações prioritárias? E, assim, quais os seus problemas de pesquisa, vamos dizer assim, né? Quais as suas perguntas-problema na hora de falar sobre tática, sobre estratégia, são termos que até o Max Gehringer, aqui no prefácio do livro, faz uma diferenciação. Muita gente acha que é sinônimo, mas na verdade, tática é uma coisa, estratégia é outra, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho desse escopo do seu trabalho de pesquisa, né? E aí, como é que você chegou, né, nesse resultado, que é esse livro, né, que tem essa belíssima capa aqui, um livro muito bem ilustrado, muito bem diagramado, né, mas que é o resultado final de um processo de pesquisa. Então eu queria que você comentasse um pouco quais foram os seus critérios aí como pesquisador. Perfeito, vou até, aliás, tenho certeza que o meu editor César Oliveira, que foi o que me propôs na editora dele, que é livrosdefutebol.com, que ele é especialista realmente em livros de futebol, ele era um publicitário, que enveredou, né, publicitário jornalista, que enveredou para essa área de futebol. Apaixonado também pelo futebol. Completamente, publicou muitos livros bastante interessantes. Ele me convidou para fazer esse trabalho, ele fez a edição depois do livro, junto comigo. Bom, como é que eu cheguei nisso? Por ser um administrador de empresas, tudo na minha vida é tabulado, parece que vive num mundo do Excel, né? Aquele mundo da tabulação, do planejamento, das entidades relacionadas. É um mundo cartesiano, né? Totalmente, né? Um para um é um e pronto, né? O René Descartes, vivi bastante com ele, né, nesse período. Como é que eu fiz? Como eu queria fazer essa seleção do que escolher, eu escolhi primeiro as seleções e os times de futebol que representassem a evolução tática ao longo dos anos. Nem entrei nesse primeiro momento no viés da comparação política, social, cultural, econômica, não, nem por esse lado, que é o charme do livro. Mas eu primeiro peguei com essas seleções, falei, o que representou por décadas? E algumas décadas eu quebrava. Então, por exemplo, você pega começo do futebol, 1863. Então, pouca mudança tática, então eu vou caminhar um pouco mais na história até 1894, quando chega o Charles Miller com a primeira bola. Eu fui dividindo por décadas, mas dependendo também do contexto histórico da época. Com isso, escolhi os times e as seleções. Mudei alguma coisa ao longo do caminho também, porque eu comecei a sentir que eu precisava fazer uma comparação, porque a evolução tática, porque todos nós somos táticos na vida, todos nós somos estrategistas, e somos táticos, não importa a profissão de onde estamos, de onde viemos, não importa também a nossa origem familiar, cultural, não importa isso. Todos nós aplicamos táticas e estratégias ao longo de nossa vida. Assim, quando a gente acorda e quando a gente vai dormir, né? A gente usa tática e estratégia o tempo né? todo, né? Aquela coisa meio funcionograma, né? Sistêmica, né? Então, por ser também um profissional de organização e métodos, né? Então, montei todo um sistema de pesquisa.
É evidente que depois dos anos 60 para cá é muito mais fácil pesquisar. Mas você tem 50 para trás, né, principalmente Maracanazo, né, você tem muita lenda, muita história, né? Goleiro que morreu porque chutou uma bola no meio do gol. O Federach, em 1918, chutou no goleiro, matou o goleiro num chute tão forte que ele tinha. Até tem lendas, né? Tem histórias saborosas também que valem também como registro para a vida. Mas o futebol tem muito disso. Quando é paixão, para pesquisar é sempre mais complicado, principalmente até os anos 60. Depois você tem bastante mídia, você tem bastante material de memorabilia, então você tem muita coisa para pesquisar e pessoas vivas para dar testemunho também. Que foi a tua fonte primária? Foi a minha fonte primária. Quando eu escolhi essas equipes, eu apresentei isso para um pesquisador chamado Ivan Soter, para ver se ele achava que esses 90 infográficos representariam a evolução tática nos 150 anos de história. E aí ele me deu esse aval, segui em frente. Tive o apoio também de Alexandre Andolfo, que me ajudou também no começo da pesquisa, que é administrador também, membro do Memofute, me ajudou também nessa seleção dessas equipes também. E também na formatação da sinopse, porque como eu trabalhei numa editora, eu era administrador de uma editora por 4 anos. Então o Sérgio Simões, o jornalista, me mostrou como é que era, já sabia como é que era um boneco de montagem, de livro, então eu comecei com essa explicação dele e essa orientação, isso me proporcionou a montar como é que ia ser a estrutura do livro. Bom, aí eu tinha que pensar assim, como é que eu vou trabalhar? Só esquema tático? Só desenho tático? Não, eu vou trabalhar isso. Por que chegou a que ponto chegou esse esquema tático? Por que ele surgiu? Houve uma influência da sociedade, uma influência externa, ou ele também influenciou o comportamento, o modo da época? Ou seja, suas perguntas, problema, né? As minhas perguntas, problema. Né? Até que ponto? Onde se sustenta essa minha informação tática para que me dê ao livro o sabor de fazer a comparação devida com a questão da evolução humana, evolução do conhecimento humano? Até onde pode chegar? Então, com essas minhas perguntas, problemas o tempo inteiro, até formatar como eu queria. Aí eu parti para entrevistas. Nas entrevistas todas, eu entrevistei gente de pesquisa de material, eu cheguei a fichar, eu fiz fichamento de livros, e eu fazia um fichamento por década. Então eu pegava todo o livro, esse livro aqui é dos anos 60, ele fala um assunto dos anos 80. Então eu colocava pedaços do livro mesmo, página tal, onde que está essa referência, onde está da parte da bibliografia, e comecei a colocar isso tudo em arquivos por décadas, da minha divisão. E junto ao arquivo também com todos os esquemas táticos e o arquivo também das minhas entrevistas gravadas, depois editadas, aquela história, né? 1 minuto de entrevista, 4 transcrevendo, né? Então eu transcrevia tudo isso, eu tenho tudo isso documentado e as minhas entrevistas todas também colocadas depois com as famosas aspinhas, né? De cada um em cada década. Aí vai agrupando tudo isso. E aí eu ia fazendo comentários e fazendo links entre isso tudo. E toda a minha visão e análise de todas as informações que eu tinha desses 3 viés que eu tinha separados também em vários arquivos, tabulado, prazo também de entrevista. Eu demorei tudo isso aí, mais ou menos 1 ano, quase 1 ano e meio, para tudo isso. Poxa. E para escrever ele mesmo, sentar mesmo no pau ali, 1 ano e 2 meses. Juntando com revisão tudo, e tudo. Então dá 2 anos. 2 anos e meio, um quase de pesquisa, 3. um de elaboração, de produção, quase 3 anos. Quase 3 anos, até porque eu fui mesmo meu próprio patrocinador, né? Eu mesmo que contratava, meu editor me ajudava, né, conseguindo as entrevistas, às vezes tentava uma entrevista aqui, o Parreira, não posso de fim de semana, porque eu tenho que trabalhar, né? Então, fim de semana eu não posso, porque eu ficar com minhas netas. O Zagallo não podia, não sei o quê, mas podia o Evaristo, mas podia o João Máximo. Então, eu ia colocando minha agenda para ir até o Rio de Janeiro, ou os outros lugares, Alberto Lina Júnior, por exemplo, em Ibiúna, fazer entrevistas e mostrar a importância. Cada vez que eu chegava com cada um desses, finalmente alguém vai escrever sobre tática nesse país. Não se escreve sobre isso. Então, você falou de todo o seu processo de pesquisa, suas perguntas, problema e tal, depois o levantamento das informações e, por final, as suas conclusões a respeito daquilo que você levantou. Você, basicamente, como qualquer trabalho acadêmico, né, a sua estrutura, né? E como é que você falou que entrevistou muita gente, teve muita gente que te ajudou, te deu bastante orientação, e todo trabalho acadêmico de pesquisa sempre tem um orientador, né? Exatamente. Então eu queria saber como é que foi o trabalho do orientador, né? Se você teve você teve vários orientadores, como é que foi esse trabalho de orientação no seu trabalho de pesquisa? Bom, o que me ajudou bastante, e até isso vem na origem desse livro, que é o 3 na Copa, meu site, o 3nacopa.com.br, ele foi descoberto, na verdade, pelo Maurício Sticer, que foi professor também, e hoje um jornalista bem conhecido. Ele sempre diz isso para os alunos dele e acabou dizendo isso para mim também. Darcio, o texto, assim, falta molho. Tem que ter molho. Senão você não cativa a sua audiência, para quem você está passando, seja uma notícia das mais simples possíveis, até uma coisa um nível mais elaborado.
Então eu comecei ajustando isso, ele falou, agora tá bom, tá legal. Então com isso me ajudou lá atrás a como ser o texto da escrita desse livro. Mas durante o processo de entrevistas, eu tive o prazer de entrevistar pessoas do porte de João Máximo, que me orientou também o caminho a seguir também de como ser estruturado esse livro. O João Máximo que fez aquela grande pesquisa a respeito do Noel Rosa, né? Sim, não, ele tem um viés, ele e o Alberto Helena Júnior também, nessa parte da questão musical, são muito bons, o Alberto Helena Júnior também. Falou, vai por esse caminho, não foge portanto por aqui, vai... É aquela coisa que você termina a entrevista e conversa, um bate-papo ali, um pouco mais informal. Fala do cafezinho. Fala do cafezinho, dá uma dica, conversa. Fora da questão de eles se sentirem felizes e honrados por participar de um projeto, não diria inovador, porque o PVC, que aliás eu já tive o prazer de também dividir com ele palestras lá no Museu do Futebol, que é o meu ídolo nessa questão, e é um profissional de extrema qualidade também. O Alberto Helena Júnior me passou muito essa informação também do processo de como formatar um livro, como que você faz, como monta isso tudo. E como eu trabalhei na minha editora, também o Sérgio Simões, que foi um jornalista que me ajudou muito também na época da editora, a construir, né, a sinopse, o esqueleto, a gente chama de boneco do livro, né? E com esse boneco do livro, Daniel, eu comecei a pensar, aí eu botar a criatividade em funcionamento. Como eu estou falando de bola, que sem bola não se joga futebol, né? Eu pensei, por que não colocar cada capítulo com o nome de uma bola? E aí surgiu também a conexão intensa de trabalhar a questão tática, a evolução tática, com a evolução da sociedade, da economia, os fatos marcantes da história, quase uma timeline, uma linha do tempo, para justificar todas as minhas escolhas táticas, os meus comentários e as minhas elucidações sobre essas evoluções. E também, claro, principalmente, dos pensadores que me deram entrevista. Já que você tocou nesse assunto de paralelos entre os esquemas táticos, né? E com certeza você analisou os esquemas táticos de todas as seleções brasileiras nesse período. Na maioria delas, sim, times, futebol e seleções de todo mundo. Exatamente. E também esse lado, digamos assim, mais social, cultural, não é? Que acompanha. Qual leitura que você faz então? Né? Acho que está todo mundo querendo saber a tua opinião, né? Como diria o famoso Sérgio Malandro, o povo quer saber, né? O povo quer saber. Então, Darcio, o que aconteceu nessa última Copa? Do ponto de vista tático e até mesmo estratégico, para que a gente tivesse um resultado assim tão ruim? Bom, a preguiça é um dos 7 pecados capitais, né? Você sentar dentro de uma partida bem disputada, como foi Brasil e Espanha na Copa das Confederações, é evidente que lá tentou-se, né? O Parreira colocou o Brasil no estilo mais Bayern de Munique contra uma Espanha mais Barcelona. E vínhamos até do grande jogo de placar agregado, né? Bayern de Munique 7-0, Barcelona 4-0, 3-0. E usou isso, o Hulk até com uma função tática de marcar lateral, aquela coisa toda. E um gol ao minuto e meio, um gol quase de rua do Fred, quase caído, né? Praticamente deitado no Maracanã, cantando Fred ao terror no Maracanã. Todos esses ingredientes levaram a fazer uma grande partida. Aí senta-se no berço esplêndido, pensa que não precisa mudar muita coisa até lá, vamos trabalhar para não ter muita contusão, e aí ficou muito tempo, pouco tempo em fase de concentração, mas pouco tempo treinando. Percebia que assim, o treinamento foi às 10 da manhã, dali 2 dias, depois, mas foi liberado de tarde, ao passo que o paradoxo disso que foi a Alemanha, né, que não é 7 vezes melhor que o Brasil, isso é evidente que não, poderíamos até perdido, mas pedido... Eu até previa que a gente perderia aquela partida, mas não daquela forma, mas era uma partida atípica no sentido que mostrou a realidade de que não se treinou suficientemente, não se preparou suficientemente para aquela disputa daquele torneio que é completamente diferente da Copa das Confederações. As outras seleções se prepararam para jogar contra o Brasil. E o Filipão, na verdade, usou uma coisa louca, né? Ele fez um esquema tático quase 4-2-4 dos anos 60, e dizendo que a arma secreta dele era a alegria nas pernas do Bernard. Quer dizer, nós ficamos com 2 jogadores na extrema, sendo que notoriamente a Alemanha joga numa linha de 4 fechada, voltando o Lahm para a lateral e o Hovetz marcando pelo lado esquerdo, liberando, praticamente não marcando a bola central do Schweinsteiger, que é a primeira saída de bola da Alemanha. Quer dizer, tudo isso sabia, tinha relatório sobre isso, mas ele insistiu de aprontar uma arma secreta para o Joachim Löw, surpreendendo ele de uma coisa que nem ele treinou sobre isso, não treinou variações, não treinou possibilidades, trabalhou com jogadores no plano emocional também muito mal geridos, né? Colocando que o Parreira, que tem uma metade da mão na taça, né? O Davi Luiz saindo da área, abandonando a área completamente, indo lá para aparecer mais para a torcida do que jogar bola.
e nem treinado com o Dante estava. Você percebe que tem alguns passes da seleção brasileira, os poucos que tinha, né? Ou as ligações diretas, para aquele campo, espaço vazio. Espaço vazio. Era para estar o Neymar ali, né? Mas ele não estava. A impressão que a gente tem, não é, Dácio, é que... E tantas outras coisas, né? Acho que tem mais elementos aí que Nossa, você pode... inúmeros. Inúmeros, né? É que existia um plano A, que era passar a bola para o Neymar fazer o gol. Né? O plano A caiu, não tinha um plano B. Não houve acho que houve uma certa incompetência em se bolar um novo esquema tático em função dos adversários que estavam surgindo. E até mesmo um conhecimento a respeito desse assunto, né? E aí vai a pesquisa, vai o estudo, vai o treinamento, vai tentativa e erro, acerto. Você tem que preparar várias simulações. Qualquer equipe de futebol, você simula várias coisas. Quer dizer, não se treinava nem o coletivo básico, quer dizer, nem aquilo, quer dizer, então ficou-se muito melindrando. Então sentou-se um trabalho muito de preguiçoso mesmo. É isso que reverteu, que é uma coisa... se acomodar um pouco... Muito acomodado. O que me surpreendeu, porque o Parreira sempre foi um homem de estratégia tática, o Filipão mais na intuição, que é o que funcionava 10 anos atrás, 12 anos atrás, naquele contexto, de outra forma. Por isso que o contexto social é importante na questão tática. Isso, como era o contexto do Brasil em 2002, a eleição do Lula. Não estou colocando aqui mérito de nada, mas assim, era um outro país, outra situação, outra tendência. Não é aquela coisa assim, que o Brasil quando vai mal das eliminatórias que vai bem na Copa. Não tem que ser essa regra exatamente. O planejamento, a pesquisa e a implementação de tudo que se pesquisou em termos práticos, de tentativa e erro e treinamento, é o que você vai ver no dia a dia, que aí você vai moldando, ajeitando. Queria fazer só um paradoxo, que em 62 o Brasil vinha do Campeonato 58 brilhante, mas a equipe estava mais velha. Então, aí todo mundo fala, mas jogou com o Garrincha ganhou a Copa. Ou o Romário ganhou a Copa em 94. O Neymar poderia ganhar essa? Não, vamos pensar uma coisa certa. Em 62, o Aimoré Moreira tinha um esquema, claro, para o Garrincha decidir. Mas ele também contava com o Vavá para decidir, mas ele aproximou a equipe mais velha, aproximou o Brasil, por toque de bola refinado, se compor taticamente muito próximo do outro, facilitando o passe curto para não cansar menos. E aí, com isso, fazer o quê? Uma boa marcação ao adversário, e aí você ter alternativas ofensivas de qualidade, como o Didi ali, passando uma bola enfiada, o Vavá entrando na área, o Zagallo recompondo, o Amarildo que entrou também com velocidade. Quer dizer, você tinha várias possibilidades que acabou se sobressaindo o Garrincha, mas ele se sobressaiu em função de um conjunto bem montado, como o 94 também, que muita gente critica o Zinho, mas taticamente ele mantinha a posse de bola para o momento certo de uma dupla de ataque muito bem afinada, que era Bebeto e Romário. Exatamente. E como foi também o Ronaldo, o Felipe fez isso com o Ronaldo e Rivaldo. O Rivaldo não é meio armador. Isso pesquisa, tanto que ele foi anulado contra a França em 98 na final. O Filipão trabalhou ele com o segundo atacante, que é a posição de origem dele, onde ele renderia melhor. E montou um meio campo bem montado, estruturado, com o Ronaldo e Rivaldo decidindo lá na frente. E como é que a gente... Se a gente pegasse, por exemplo, tem esse esquema do conjunto e você também associa isso a algum fato cultural, histórico, que a sociedade está vivendo. Você poderia falar assim dos principais, para quem gosta então de relacionar fatos históricos com futebol, das Copas, das vitórias? Podemos nas Copas e podemos também até geral. Eu, por exemplo, tenho um capítulo que eu chamo de bola de ferro. Então eu comparo o futebol, a evolução dos anos 40, que é onde se começa o primeiro termo a se falar dos times como esquadrões. É uma coisa muito bélica, né? Da época da guerra. Aí começa a época também do desenvolvimento dos contra-ataques, a época do WM, se desenvolve muito na antiga União Soviética, do Dinamo Moscou, o Dinamo de Moscou tinha muito isso também, que era o conceito do contra-ataque. Poxa, desembarque da Normandia, a gente vê como é que tem tudo a ver. Então, isso influencia, né? E também o que eles aplicavam, chamavam na época da União Soviética de futebol científico, futebol de computador, que veio em 58 com o Katchalin, o Yashin no gol. Não, você tem que também ver o contexto da época, como é que as pessoas viam isso, né? O Brasil perde para a Hungria em 54 e acha que esses comunistas que não... E tem aquela briga da sapatada, tem a briga da famosa Batalha de Berna, que o Brasil perde para a Hungria. É uma equipe, por exemplo, que percebia que o aquecimento anterior... Não tinha essa coisa de educação física, né? Eles aqueciam 20 minutos, uma simulação de jogo, e estavam superaquecidos e já arrebentavam aquele time da Hungria. Então você não conseguia pegar os caras em 20, 30 minutos de partida. Eram conceitos da biomecânica, ainda nessa época muito antiga. Eu comparo, por exemplo, a evolução do futebol do carrossel holandês. Eu comparo com o momento de contracultura. É uma época, por exemplo... Não que um bom jogador de boa qualidade, mas tinha alguns destaques, mas não todos. Era um futebol muito coletivo. Então você tinha a imagem do jogador, o Pedro Rocha comenta isso, eu vou bater uma falta pelo Uruguai contra a Holanda, fui pegar a bola, veio 6 holandeses em cima de mim. Como é que era a contracultura? Essa coisa de a pressão da massa, a pressão da sociedade por mudança, aquela coisa desenfreada. Então você tinha... era a busca insana quase por
mostrar o que você tinha para mostrar uma intensidade de transformação, uma necessidade de mudança e transformação. Você vê pelo Woodstock, aquela coisa, aquele agrupamento de gente. Esse agrupamento quase de geometria, porque o Rino Smith, o treinador da Holanda, era um professor de geometria, né? Então ele fazia ocupação de espaço. Então ele trouxe esse conceito, ainda mais para a Holanda, né? Um país tão aberto a transformações e mudanças, e isso refletiu no futebol. Aí você vê os anos 80, eu brinco muito, comparo os anos 80 a Madonna e o Maradona. Maradona e dois ícones pop, uma época de fosforescência, de MTV, de performance, né, de passinhos, de dança, qualquer coisa mais performática. O cara faz um gol de mão contra a Inglaterra, depois dribla 6 jogadores da Inglaterra e faz um gol antológico de Copa do Mundo. E a Madonna vai na apresentação do VMA e lança o Like a Virgin de uma forma sensual pra caramba e choca. Quer dizer, eles aparecem, era essa coisa da necessidade da TV, melhor ângulo da mídia, o melhor ângulo da câmera. Isso vai desenvolvendo ao longo do tempo, né? O bug do milênio, essa coisa de essas defesas que se atrapalhavam, o Palmeiras perdendo o título, né? O bug do milênio também. Ou seja, é uma abordagem nova, né, diferente. Eu fui bem a fundo. Né, de quem gosta de futebol, tem uma leitura também social, cultural, relacionada aos esquemas táticos. E a boa notícia aqui para quem está assistindo a gente é que o Darcio Rica nos trouxe 2 exemplares do livro dele, que você está concorrendo a ganhar aí gratuitamente aqui, mandando um e-mail para cnu@cnu.org.br. Então, os 2 primeiros e-mails que chegarem até a nossa caixa postal receberão então gratuitamente esse presente do Darcio Rica, que é esse rico livro a respeito dos esquemas da evolução do esquema tático na história do futebol, dos 150 anos do futebol, né? Darcio Rica, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. Volte sempre. E aí, projetos novos pela frente? Por enquanto isso deu um trabalho danado, né? Agora estou começando mais coisas mesmo pessoais, de trabalho, né? Mas assim, eu senti que eu cumpri essa missão de trazer à tona essa pesquisa toda e provar que todos nós aqui podemos ser táticos, podemos ser estratégicos para qualquer situação na vida. E se o futebol é paixão, e fazemos também com paixão qualquer trabalho de pesquisa que podemos fazer, por que dirá que um livro desse não pode existir e outros trabalhos também possam existir dessa forma? É só ter uma sementinha para inspirar um pouco mais essas pessoas que fazem trabalhos excelentes por aí. Muito obrigado então pela tua presença, Darcio Rica, e você que gostou então do nosso programa, mande um e-mail para nós, cnu@cnu.org.br, e concorra então a 2 exemplares do livro do Darcio Rica. Até uma próxima edição.